Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem nesta quarta-feira. Nós estamos mais uma vez aqui com o programa Vida Inteligente e hoje nós trouxemos um assunto que eu acho que é de interesse geral. Nós vamos falar sobre a trilogia do tempo. O que é verdadeiramente o passado, o que é verdadeiramente o presente e o que é, ou será, como possamos dizer assim, o futuro. Ninguém nada melhor para nos falar sobre isso, o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que mais uma vez aceita o nosso convite para estar aqui compartilhando o conhecimento dele. Jorge, boa noite. Boa noite, Grego. Obrigado por estar aqui. É sempre um prazer incrível a gente estar junto. Exatamente. Eu sei que o nosso telespectador gosta muito do que você passa. E hoje eu queria, inclusive, passar para um grande admirador seu e também do programa Vida Inteligente, que é o Leonardo da Eletrons Telecom, que não perde um programa aqui. Leonardo, né? Um amplexo, então. Um grande abraço. Um abraço é um amplexo fraterno. Eu espero que esta noite a gente cresça mais um pouquinho, adquira mais um pouquinho de conhecimento e que você em casa faça o seu discernimento. Como a gente gosta sempre, inclusive, de ser repetitivo e com toda a questão de sermos repetitivos, nós estamos aqui passando, Jorge e eu, a nossa verdade. Não necessariamente precisa ser a sua verdade. Ouça tudo que a gente vai falar, que a gente vai bater um papo aqui hoje, e tire suas conclusões, pense a respeito, vá pesquisar depois. O Jorge sempre está disponível, você vai ver daqui a pouco. Aí embaixo você pode participar também, através do 322-1137. Faça a sua pergunta e nós, com toda certeza, responderemos. E o Jorge está à disposição para, com o e-mail dele, responder as perguntas que eventualmente você não tenha condição de fazer hoje ou que surjam depois do nosso programa. Jorge, vamos começar então pelo passado, apesar de que hoje eu tento viver naquela coisa que talvez a gente aborde, não sei, porque a gente não combina nada, né? Hoje mesmo. Exatamente, hoje eu me considero um ser atemporal. Eu vivo e eu acho que a minha realidade, a nossa realidade, é o nosso aqui e agora. Momentos que jamais se repetirão mas de qualquer forma permanecerão para sempre. O que é o passado então, Jorge? Só aproveitando que você falou o temporal, né? Bom, primeiro, antes, boa noite a todos, né? É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Eu sempre digo, mas repito, né, para que fique muito bem assimilado, que isso aqui não é um encontro, isso é uma celebração, né? Isso é uma ritualística cósmica, né? Onde a gente conversa esse tipo de coisa. E quero contar uma coisa assim, muito interessante que aconteceu na semana, no dia seguinte ao nosso último programa, que foi há um mês atrás, eu acho, né? Quase quando eu vim aqui. Então eu encontrei uma moça, uma senhora, lá na Avenida Rio Branco, próximo ao local onde eu trabalho. Eu disse, você não é o que vai no programa do Grego? Eu disse assim, sou um dos que vai no programa do Grego, né? Aí ela falou assim, então eu queria agradecer para você, porque é uma coisa muito interessante que eu estava conversando com as minhas colegas que também assistem, que o que vocês conversam lá, isso que corroborando o que você disse, é como se fosse um elemento, um catalisador, que em cada um de nós dispara um processo completamente diferente, fazendo com que aquilo que já está em nós se exteriorize. Isso é muito gratificante, né, Jorge? É tudo que se pode desejar. Que o que a gente fala aqui, que a experiência particular de cada um de nós, se adapte de tal maneira a quem está nos ouvindo, que sirva como um catalisador e dispare nessa pessoa, né, um despertar daquilo que já está nela, que é inerente a ela, que é inerente a todos nós, que é o conhecimento, a sublimação, a divindade, a precisar desse tipo de coisa assim. Então, agradeci ela um monte, assim, olha, obrigado, é uma graça ouvir isso de você, porque é tudo que poderia se desejar. Não tenha dúvida, eu tenho a mesma reação e o mesmo sentimento. Eu não me lembro o nome dela, mas me desculpe, eu não consigo guardar o nome, mas muito obrigado. O sentimento de prazer, porque também, para surpresa minha, eu já fui abordado algumas vezes na rua. Ou você não apresenta aquele programa Vida Inteligente, assim, eu gosto muito. Então é muito gostoso você ver que o trabalho está sendo reconhecido, porque a gente não ganha absolutamente nada com isso, a não ser o prazer de levar a informação para você. E isso é gratificante, faz um bem. E o que você acabou de dizer, realmente é uma verdade, porque desde que você veio ao nosso primeiro programa, e isso aconteceu em setembro, que dia que foi? 28 de setembro. 28 de setembro de 2005. A partir de então, é como se iniciasse realmente, sem entrar na parte
misteriosa, vamos dizer, ou na parte de viajar na maionese, que a gente usa muito esse termo, realmente disparou alguma coisa. Disparou, parece que a minha percepção se ampliou, eu comecei a interagir com a energia daquilo que você fala, e a gente sabe quando a gente interage com aquela energia, a gente entra naquela energia, né? E realmente a minha mente tem processado muito melhor e reformulado, inclusive, velhos conceitos que eu tinha, e que eu digo aqui na frente de todo mundo, me fizeram reconsiderar muitas, entre aspas, verdades que eu tinha. E que eu não enganei ninguém jamais. Eu passei a verdade que eu tinha. Da mesma forma que hoje, eu também tenho coragem, perante o telespectador, perante as minhas listas, perante o meu público, que eu sou escritor, eu sou palestrante, de assumir perante eles que a minha verdade hoje modificou-se. E isso é muito bacana, muito gostoso, essa interação entre as pessoas, a gente poder passar um pouquinho daquilo que a gente sabe, porque como você já falou muito bem aqui nos outros programas, tudo que a gente faz para nós estamos fazendo para o todo, né? Porque afinal nós somos parte de um todo. Se faz para nós. Então desculpe-me, o telespectador, de eu ter roubado esses minutinhos preciosos aqui do Jorge. Isso é um aprendizado tão bom ou melhor que qualquer conteúdo que a gente venha falar, porque você está exteriorizando um processo alquímico que acontece em você e que a gente deseja que acontece em todo mundo. Claro, eu sempre fico fazendo contagem regressiva. A minha semana, ela começa e termina na quarta-feira, vamos dizer. É a minha ansiedade por esse encontro com vocês, por esse encontro de todas as pessoas que vêm aqui conosco passar. Então, a partir de amanhã é o meu descanso. Aí eu começo a descansar até sábado e domingo. Sublimar o que é criado aqui. Exatamente, né? E aí começa um novo processo esperando a nova quarta-feira. Jorge, vamos aproveitar então o tempo. Vamos falar então sobre o passado. Sim. Então, o que é o passado? Tá. Então, aproveitando que você falou que você hoje é um ser atemporal, né? Então, nós estamos em uma época em que dois novos conceitos fazem parte da realidade humana, da realidade do planeta, da realidade divina, se a gente quiser dizer. Primeiro é a temporalidade, né? E segundo é a instantaneidade. Então, a gente tem que aproveitar essas vezes que a gente vai falar sobre passado, presente e futuro, porque logo, até o conceito de presente, passado e futuro vai mudar. Não vai existir? Não. Não, né? Vai existir uma coisa que nós chamamos de sempre, que já existe hoje, mas ainda não está visível. E dentro do sempre, toda a comunicação humana, toda coisa cósmica, ela vai acontecer dentro da instantaneidade e da atemporalidade. Porque o tempo, a palavra tempo, vem da raiz sânscrita tan, que significa corte. Então, o tempo, ele é um corte na eternidade. Que eternidade? No sempre. Então, fora do nosso conceito de presente, passado e futuro, tudo continua acontecendo. Antes do nosso conceito de passado, presente e futuro, tudo continua acontecendo. Acima, tudo. Abaixo, tudo. Então, fora daquilo que nós engaiolamos e chamamos, esse é meu passado, esse é o meu presente, isso é o que eu quero que seja meu futuro, fora disso, só existe uma coisa, que é o sempre. E agora está havendo uma transição, um entrelaçamento, uma permeabilização entre o conceito humano e o conceito divino, entre a realidade visível e a realidade invisível. O invisível, ele tende a ficar visível agora, e a gente então inicia para a humanidade como um todo uma época absolutamente fantástica, sem precedentes. Então, o invisível, ele tende a ficar visível e o divino tende a ficar humano para adquirir geometrização, entender a matéria mais densa, e o humano tende para o divino, voltando ao estágio original do ser humano, da gênese humana, que seria a Satya Yuga, a Idade de Ouro. Pois não. Então, mas como nós ainda vivemos no tempo, na relação do tempo. Você usou bem ainda. Ainda. Eu pergunto então, você fala de que nós teremos isso, teremos tal. Então, dentro da nossa questão de tempo ainda, as coisas que você nos diz, que é para um futuro, que é para tal, que você é o que todo mundo certamente está se questionando. Nós vamos estar neste corpo físico ainda quando isso acontecer? Então, sem a menor dúvida. Eu sei que você não é profeta e jamais quis ser. Não, mas com certeza eu sou realista. Claro, muita gente, a minha realidade está acima de qualquer fantasia. Né? Muita gente deve estar se perguntando, Jorge, para quando?
Antes da gente começar com o passado, vamos dizer. Na verdade, sim, o para quando é para responder tranquilamente e de imediato. Sim, já aconteceu, só não viu quem não quis. Por assim, a gente quer analisar a realidade, o dia a dia, a iniciação, a divindade, a humanidade, as dores da humanidade, as felicidades da divindade, essas expectativas, como se fosse um jogador querendo entender um jogo de xadrez, mas com o nariz colado no tabuleiro. Eu consigo, no máximo, ver um branco e um preto. Quer entender o processo como um todo? Afaste-se um pouquinho do tabuleiro, quer dizer, relativize, entenda o que está acontecendo, veja exatamente quais são as amarras humanas criadas intencionalmente para te impedir de conhecer o que é para conhecer, de ver o que é para ver, de sentir o que é para sentir, de ouvir o que é para ser ouvido, né? E então você vê que o que se pensa que é um futuro longínquo ou um futuro imediato, ele já é presente e algumas coisas já são passado. Por exemplo, assim, a mecânica da lei, a mecânica do futuro sendo construída, às vezes um movimento é feito 10 mil anos atrás para que aconteça alguma coisa agora. Só que toda a grande preparação cósmica, a grande preparação humana, todas as hierarquias, as fraternidades, as ordens secretas, toda a gênese humana, todo o ir e vir humano, as dores humanas, o resgate do karma, a questão do resgate do próprio ser que optou pelo não para criar o conceito humano, tudo isso já foi resolvido, Grego. Nós já estamos, hoje nós falamos outra vez, que a gente já está na era de Aquários, né? Isto. A partir desde 10 de março... De 55. De 55. A era de Aquário começou em 10 de março de 55. Então nós já estamos há 51 anos vivendo uma época, uma era que foi preparada e foi esperada, antes sim, esperada há centenas de milhares de anos. Aí então, em 1800, inicia-se um processo, esse processo culmina com um pico em 1883, em 1921, toda a tradição, tudo que o Oriente, tudo que foi preparado migra para o Ocidente, em 21, né? E em 24, essa migração de tudo que veio para o Ocidente, toda a questão divina, quando ela migrou para o Ocidente, ela se torna visível, ela toma corpo, né, em terras americanas do Sul, né, em 1924, e daí para cá, então, ela atinge seu ápice, né, contínuo, integrado, assim, vem 49, 53, 56, 2005. Tá. Aí em 2005 você entra num processo em que tudo isso já devia ser visível para toda a humanidade. Não é por uma mera questão, vamos dizer assim, de semântica, de um leve necessidade de entendimento, que é o que a gente está trabalhando nisso agora. Ótimo, então tá, afinal podemos até considerar que se começou em 2005, até que nós não estamos tão atrasados aqui, temos um ano e 2 meses aqui. Só que uma coisa que é muito interessante, isso que a gente está conversando é tão importante quanto o conteúdo que a gente vai colocar, é que jamais cosmicamente aconteceu uma conjunção de fatores, um conjunto de procedimentos de tão larga escala cósmica como o que está acontecendo agora. Somos todos privilegiados. Privilegiados então. Porque pela primeira vez o gênero humano vai estar acompanhando uma transição cósmica divina conscientemente. E foi feito os processos que foram desenvolvidos, né, nessas décadas agora, né, no solo brasileiro e nesses milênios preparando para isso, são coisas que deixam surpresa as próprias hierarquias invisíveis que trabalham em função da obra da lei. Então a gente pode dizer sem medo de errar, ou com toda a certeza, né, possível, absoluta, que é o seguinte: a época que a gente vive agora é uma época de surpresa para a própria divindade. Que maravilha, então nós estamos caminhando de qualquer forma. Menos que a gente passasse a vida sem ter consciência, o fato de estar existindo hoje, conscientemente, vivendo no Brasil, na América do Sul, vendo o mundo nesse momento de transição, isso é um privilégio dado a poucos. Tomara que assim seja. Aí você fala assim, mas hoje no mundo tem 6 bilhões de pessoas, então não são tão poucos. São poucos. Depois a gente vai ver que 6 bilhões de pessoas é o número de pessoas que é necessário para gerar 30 gerações humanas, então não é nada. 6 bilhões de pessoas não é nada. Tem razão. Vamos lá então, ao tema. Muito bem. O que é o passado, Jorge? Depois desse breve preâmbulo. É que assim, como tudo é para ser falado, né? A gente está na época do fim dos mistérios e como o conversar aqui gera uma alegria, né? É verdade, a gente começa a conversar aqui. Eu gostaria de ter 3 horas de programa. Eu fico tão alegre em conversar contigo, conversar com vocês sobre esse tipo de assunto, quer dizer, repartir essa energia, essa coisa cósmica que há em cada um de nós. Então, gera um vórtice, né, de energia, gera uma convulsão do ponto de vista positivo tão intensa,
que a gente falaria de qualquer coisa aqui. É verdade, né? isso é verdade. falar sobre a copo d'água, assim, a gente emitiria qualquer opinião, e se não desse, eu leria poesia aqui e ficaria tão feliz quanto. Com certeza. É uma satisfação. Bom. Passado. Então, vamos analisar aqui... Você trouxe, inclusive, algumas imagens, você pode ir dando comando lá para a técnica? Uma coisa que eu não gosto de fazer é, na hora de estar conversando esse tipo de assunto, lastrear em imagens, porque geralmente o que se conversa aqui, e o Grego sempre tem dito que a gente nunca traz nada preparado, o que nós conversamos aqui é aquilo que cada um de vocês quer ouvir. Então, eu, o Grego e vocês juntos, nós criamos o que é para ser falado. Só que daí hoje eu abri uma exceção e trouxe algumas imagens que a gente vai então passar. Ilustrar. E até uma coisa assim para mostrar que a coisa é feita em cima da hora. Não, eu cheguei 5 minutos antes do programa. Então, foi colocar as imagens ali com a ajuda do Doble, do pessoal da técnica, para a gente conseguir viabilizar para a gente ver. Bom, então, presente, passado e futuro, vamos analisar hoje aqui sobre 3 aspectos do grego. Primeiro, o aspecto humano, histórico, né, da coisa humana em si. Segundo, o aspecto humano mais individualizado. Então, o que é para mim o passado, o presente e o futuro? E a terceira coisa é o que é o presente, o passado e o futuro do ponto de vista cósmico. Perfeito. Tá? Bom, do ponto de vista de passado para o gênero humano, então vamos iniciar, vamos colocar a figura número 1, isto. Então, do ponto de vista de passado do gênero humano, vamos, para a gente mostrar exatamente o que aconteceu desde a gênese humana até agora e como é que isso se transforma em história, ou pelo menos parte da história. Então, eu tenho aqui na tela um diagrama onde que mostra a raça Atlante, que todo mundo pensa que é lenda, né? Eu que tenho dúvida se existiu ou não. Então, aqui, espero que vocês estejam conseguindo ver direitinho, nós temos as raças que compuseram a raça Atlante. E dessas, então, se derivaram todos os vermelhos, derivaram todos os povos que habitaram a América Central, a América do Sul. Que povos? Incas, astecas, toltecas, maias, quixus, os índios americanos, índios brasileiros, os tupis, guaranis, todos eles, né? Então, vejam, a primeira raça Atlante foram os Romuaus. Então, são povos pastores que migraram, primeiramente, já por influência do que a gente poderia chamar de os reis divinos. Depois, a segunda foram os Travatles, de cor amarela, e era uma civilização pacífica que começou a desenvolver o que seria a tônica da Atlântida, na questão da arte, da cultura, esse tipo de coisa. Depois dos Travatles, então vieram os Toltecas, cor vermelha escura, também ligado aos reis divinos, mas já guerreiros e colonizadores. Então, já preparando o que seria o grande primeiro império em termos de conquistas, que é o que a Atlântida impôs aos demais povos que habitavam a Terra no momento em que estava se desenvolvendo. Depois vieram os Turânios. Os Turânios são os Rakshasas, então são guerreiros, uma raça guerreira e brutal. Parte da história dos Rakshasas está contado no Bhagavad Gita, então onde é narrado a guerra entre os solares e lunares, né, entre os da mão esquerda e mão direita, e os da mão esquerda eram os Rakshasas. E a guerra ela se deu com tal intensidade que ocorreu o primeiro afundamento da Atlântida. Isso há mais ou menos 1.100.000 anos atrás, restando depois 2 estados continentes que afundaram também com o tempo. A quinta sub-raça Atlântica são os Semitas, então sempre turbulentos, ou onde eles têm confusão. Onde estão os Semitas hoje? Naquela região ali do Oriente Médio, onde é que a gente vê todos os dias, que a mídia se ocupa prazerosamente de nos mostrar o que acontece lá. Então, são os Semitas. Só que daí, na quinta sub-raça Atlântica, nos Semitas, já se derivou para a meseta do Pamir, para então já se plasmar o que seria a raça ária, que seria a raça branca, que somos todos nós. Enquanto estava sendo feita a raça ária, que depois então a gente já vai ver como é que migrou a raça ária, isso para mostrar a história humana, para chegar no dia a dia das conquistas humanas, né? Então, ainda se desenvolveu mais uma sub-raça atlântica, que foram dos acádios migradores. Eles se espalharam pela bacia do Mediterrâneo e eram os etruscos, os pelasgos, os citas e os cartagineses, né? Então, a gente está mostrando aqui qual é que é a origem desses povos, que na história diz assim: é um povo que não se sabe qual é que é a origem. Claro que se sabe, é a sexta sub-raça Atlante. Só que a ciência oficial se recusa a aceitar a Atlântida e acha que esse povo aqui caiu de alguma nuvem. Não caiu. Tá? Depois aí
A sétima sub-raça Atlante foram os mongóis, que se espalharam pelo norte da Ásia. Aí, falei em mongol, todo mundo lembra quem? Átila, Gengis Khan e Tamerlão, que a gente vai conversar mais à frente, que tem uma coisa cósmica ligada a eles e ligada à Mongólia, e tem a ver diretamente com a questão do bem e do mal aí na tônica da humanidade. Tá. Doble, podemos passar para a próxima, por favor? Para 2. Já vai entrar. Pode estar aí. Está? Essa é a 2? É a 2. Isso, então tá. Então aqui nessa lâmina 2 que está aparecendo, a gente está vendo quais são as raças, as sub-raças que formaram a raça ária, a raça branca, que é essa que é a nossa. Então a primeira raça-mãe, que é do Império de Han, que é aquele que saiu e foi para a meseta do Pamir, aí o Manu criou lá a raça branca, e eles imigraram e criaram o hinduísmo primitivo, as leis do Manu e as caças. Primeira sub-raça da raça ária. Os primeiros brancos mistos ainda, porque como o Atlante era vermelho dourado, então os primeiros ários ainda não eram brancos ou esbranquiçados como nós somos agora. Depois iniciou-se a segunda, que seria a ário-semítica, né, ou caldaica, os caldeus também, ninguém sabe de onde é que apareceram os caldeus. Segunda sub-raça da raça ária. Né? Então, eles atravessaram o Afeganistão e se espalharam pelas planícies do Eufrates da Síria e geraram uma linha filosófica que é o sabeísmo. E depois disso, então, derivou todos os cultos ao fogo e tal, que tem seu ápice na terceira raça. A terceira raça ária é a chamada iraniana ou persa, né? Que o próprio Irã pediu para mudar o nome de Pérsia para Irã, porque Irã é como o iraniano chama o Irã. Né? Então chama de Pérsia, o estrangeiro que chamava de Pérsia. Então na iraniana, o primeiro regente foi o primeiro Zoroastro. Os famosos Zoroastro. Zoroastro não é lenda, ele foi o primeiro rei, né? O primeiro rei da sub-raça persa ou iraniana. Aí eles se desenvolveram na Pérsia e depois foram para a Arábia, para o Egito, e desenvolveram o culto ao fogo e o culto à pureza. E uma série de ordens que derivaram depois, que a gente vai conversar. Depois veio a quarta sub-raça ária, que é a raça céltica, né? Então, com o Orfeu, o orientador da raça celta, né? Aí então se espalhou pela Grécia, Itália, França, Irlanda e Escócia. E aí então para toda a Europa. A partir do desenvolvimento dessas raças, sempre surgiram ordens secretas para dar apoio, sistemas filosóficos que até hoje influenciam todo o Oriente e algumas coisas do próprio Ocidente. Aí a quinta sub-raça foi a teutônica. Eles se desenvolveram na Europa Central, espalharam-se para o mundo todo, que é o que a gente consideraria como a Europa atual. A sexta sub-raça da raça ária deveria se desenvolver na América do Norte, deveria se desenvolver, né? E é por isso que a teosofia começou a se desenvolver lá, para então criar um núcleo espiritualista, trazendo os valores do Oriente para o Ocidente, por conta, né, de intempéries filosóficas, né, resistências naturais que aconteciam lá, e aí por isso foi dado à América do Norte o poder temporal. Por conta disso, toda essa tônica, ela migrou de volta para a Índia, né? Migrou de volta para a Índia, para a cidade de Adyar temporariamente, e depois então a sétima sub-raça, ela ficou responsável por desenvolver todos os valores da sexta e da sétima. E quem desenvolve hoje os valores da sétima sub-raça da raça ária, sub-raça não em termos depreciativos, sub-raça como um ramo de um gênero racial. Então quem desenvolve hoje a sétima sub-raça, a tônica toda, é o Brasil. Muito bom. Então todo o trabalho que caberia, essa vem depois, a gente para aqui, agora voltamos a conversar. Então todo o trabalho que caberia... Volta para nós a imagem, por gentileza. Isso. Então todo o trabalho que caberia para ser feito nos Estados Unidos, que seria a sexta rama da raça ária, ele migrou para a Índia, depois volta para o Brasil, e aqui então se desenvolve hoje a sexta e a sétima, que já são espelhos, ele está falando em sub-raças, né? Já são espelhos, protótipos, reflexos, sementes do que será a sexta raça-mãe e a sétima raça-mãe, que tem o nome de raça bimânica, que vai usar as duas mentes, mente concreta e mente abstrata, né? E a atabimânica, que vai juntar o humano com o divino, né? Que seria a raça dourada e a raça alada. Tudo sob a nossa vista, nós vamos presenciar isso. Tudo sob a responsabilidade do mundo hoje, mas principalmente sob a responsabilidade do povo brasileiro. Muito bom.
Muito né, bom. do povo brasileiro. Nós não estamos aqui por acaso. Então, não, no Brasil. não, assim, a gente achar que está aqui por acaso no Brasil seria um desrespeito, né, por exemplo, aos fenícios que vieram para cá há milhares de anos para preparar isso daqui. E que nós estamos preparando o programa, quero ver talvez quando a gente aumentar o horário, né, porque não vale a pena a gente falar vários programas, em um sobre a verdadeira gênese do Brasil. Sem dúvida. Mas nós vamos ter essa oportunidade não, de fazer. Sim, a gente conversar sobre a origem oculta do Brasil, né, é um conhecimento libertador, porque ele coloca por terra toda a questão do descobrimento, que ele foi feito, mas tem a ver com ordens secretas que tinham e vieram especificamente para isso, mas mostra a ancestralidade do Brasil. No Brasil estão as terras mais antigas do planeta. Eu estou sabendo disso, e por isso que eu digo, nós vamos ter que arrumar um jeito de fazer isso, e não sei como, mas nós vamos fazer. O nome Brasil, ele existia antes de surgir a civilização ocidental em todas as lendas orientais, né? Esperando o que seria a Ilha Mágica, né? A terra imperecível, a terra do fogo, Agni, Brasil, terra de Badesir, Rei Basir. Mas nós vamos abordar isso aí. Vamos. Não, e só o fato de ter conversado esse pouquinho aqui já antena vocês com o que será aí, o que é a verdadeira história aí do Brasil. Bom, então, do ponto de vista de gênese humana, então, a gente teve a raça Atlante, né, e a raça Ária, que então povoou, encheu, né, aí a parte da Índia, né, a parte do Oriente Médio, a Ásia, a Europa, e aí então começa o ir e vir humano. Que ir e vir humano? Porque assim, pensa que tem diferença entre hoje, o que está acontecendo hoje, então tem uma guerra de um país invadindo o outro por causa que quer não sei o quê, o outro por causa... Esse tipo de coisa assim, isso sempre aconteceu com tão grande ou maior intensidade. A diferença é que antes isso era encarado normalmente como um ir e vir humano para resgatar o karma das nações, né? E hoje isso é usado, né, pela mídia e pelos poderes estabelecidos como uma forma de oprimir e amedrontar o povo. Então hoje você vai conversar com alguém, aí essa pessoa fala contigo, mas você viu, caiu não sei o que, você viu que a água não sei o que, você viu, esse país invadiu outro, lá está em guerra, lá ameaçou que vai não sei o que, tá. Sempre existiu. Só que nunca foi usado da forma como está sendo usado agora. Então, antes era questão do ajuste kármico entre as nações. Hoje não. Hoje, a forma como a exploração que se faz desses fatos, a forma como isso é usado, isso é lesa a humanidade. Isso é lesa a evolução. Isso é lesa a humanidade e lesa a evolução, é lesa a divindade. Mas eu acho que nós vamos conseguir. Tudo está sendo feito. Não tem a menor dúvida, Grego. Nós vamos gradativamente. Hoje nós vamos desmontar algumas coisas aqui. Então vamos lá, tá? Segue adiante. Bom, Jorge. Vamos mostrar, por gentileza, a próxima lâmina sobre o Império Romano. Então, eu trouxe algumas lâminas aqui sobre o Império Romano, Persa, Otomano, para mostrar que é o seguinte, independente de qual seja o tamanho do império, independente do quão poderoso o país acha que é, de quão diferente ou superior a raça que habita aquele país ela acha que é, o tempo dá jeito em tudo. O ir e vir das nações é assim mesmo, é para aprender, é para evoluir, é para cair e é para sublimar. Então, assim, veja o Império Romano. O Império Romano durou mais ou menos 1000 anos. Então, teve um período em que Roma tinha aproximadamente 1.600.000 habitantes. Isso, assim, no início do milênio. Depois de 200 anos, tinha 20.000 habitantes. Tal o êxodo que aconteceu em Roma quando caiu o Império Romano. Então, por quê? Porque passou de um início, que era um início filosófico, né, um início de lei, para um processo de militarização, para um processo de agressão a todo o seu entorno, começou um processo de desgaste e deu no que deu, acabou o Império Romano. Né? Então hoje se tem ideia, então sempre se fala assim, então tem gente hoje que tem um país que acha que está acima de qualquer coisa do bem e do mal e é um império. Pode ser um império, não faz mal. E vai seguir o modelo e o caminho de todos os impérios humanos. Né? Vai nascer, vai crescer, vai ficar bobo e vai morrer. Né? Enquanto não tiver na Terra, na humanidade, um equilíbrio entre o poder espiritual e o poder temporal, jamais se criará o império permanente, que é o império divino. E esse que está sendo construído agora, e que a ideia, então, ele dura para sempre, porque agora é Satyuga, agora é a Idade de Ouro. Vamos passar para frente, por gentileza. Nós temos aqui o que seria o Império Persa em 490 a.C. Então dá para ver direitinho o tamanho que seria esse império, abarcando toda a Ásia, né?
parte da Europa, parte de baixo da África, era uma coisa descomunal, acima de qualquer império, ou quem se julga império hoje. Em 490 a.C., a gente está em 2000, então 2.500 anos atrás. Hoje a Pérsia é o Irã. Muito bem, vamos em frente, Doble, por favor. Doble, a próxima. A próxima é o Império Otomano, que começou em 1481. Está na tela. Isso, e acaba em 1683. Vocês vejam a área que isso ocupa. É a área verde, né? É a área verde. É também no Oriente Médio, pedaço da Europa, pedaço da África. Então, eram conglomerados que envolviam dezenas e dezenas de países, centenas de milhões de pessoas, divididos e regidos pela mão da espada, né? E que terminam tão rapidamente quanto começaram. Realmente, parece que a ocupação deles foi durante mais de 4 séculos, né? O Império Otomano começou em 1481 e acabou em 1683. Quanto tempo foi então? Dá mais ou menos aí, dá 202 anos. 202, me enganei então, é isso. Mas eu sei que hoje, né, a gente pensa assim, pô, mas em 200 anos um povo se expandiu de tal maneira, né, se expandiu, só que daí o bom do Império Otomano é que ele se criou enquanto estrutura político-militar, depois se transformou em uma fonte muito grande de cultura, né, e aí disso que derivou todo o conhecimento dos árabes, dos mouros, e aí esse movimento em direção à Europa, em direção à Península, é que trouxe então a vaga de vida, o itinerário de Io para o Brasil. Ok. Bom, depois, podemos voltar, por gentileza. Não, voltar para nós. Volta para nós então aqui, vamos lá. Isso. Fala. Então hoje vem, mas a gente não, tá bom, a gente se entende aqui. Então um exemplo daí do que seria, então hoje então tem esses conquistadores, né? Ou os que vieram aqui e trucidaram os povos na América Central, ou os que vieram e trucidaram os povos na América do Sul, trucidaram, né, no sentido de praticamente acabar com a população. Só que tem uma função com relação a isso, é que se os descobrimentos não tivessem acontecido, tudo que foi preparado no Oriente e que foi aí empurrado com direção à Europa e empurrado com direção à Península Ibérica, não teria vindo para cá, para a América Central e para a América do Sul. Mas a gente conversa outro dia, ou conversamos outro dia, que tem a ver basicamente com karma. Mas daí queria citar 3 conhecidos nomes da história humana, a gente tentar falar sobre o passado humano, né? Isso. Que seria Átila, Gengis Khan e Tamerlão. Né? Quem é o último? Tamerlão. Tamerlão? Ou Temur Link. Tá. Ele é desconhecido da história, mas ele foi tão ou mais tinhoso do que Átila. Puxa. Né? Tamerlão, quando ele avançou, quando ele conquistou Bagdá, né? Então ele deu uma ordem para o soldado dele que nenhum soldado devia voltar para o acampamento sem trazer 2 cabeças. Né? Então o extermínio, né, fazia parte do processo. Né, assim como o Átila, assim como o Gengis Khan. Então, Doble, dá para mostrar, por gentileza, agora a número 6, que é a parte do império do tempo do Átila. Antes disso, o Marino, pode botar a imagem no ar, o Marino do Estreito ligou, diz que tem um grupo de estudo e que gostaria de contatá-lo. Ô Marino, anota o e-mail do Jorge e você contata ele por e-mail, o Jorge vai ter o maior prazer de atender você. Ou o grego, né? Mas ele quer falar com você. Grego, camarada. Então tá, você vai aparecer, vai anotando durante o programa, vai aparecer o e-mail do Jorge, jorge@terravista.com.br. Ele terá o maior prazer de te atender e trocar correspondência com você. Então veja que coisa interessante. Essa parte que está em laranja aqui nesse mapa é onde é a Mongólia e onde se originou o que seria o Gengis Khan. Acontece que a Mongólia é onde historicamente existiu Tibete, Mongólia, aquela região, todos os Budas vivos. Então o último Buda vivo da Mongólia, o de número 31, Rutuktu Bogdo Gegen Dinara Banshikuri, né? Ele tinha ligação direta com o Ocidente, tanto é que quando ele sumiu em 1924, foi exatamente quando começou fisicamente essa mudança aqui para o Brasil, e no Brasil então nasce o 32º Buda, que é o Buda branco do Ocidente. Tem um mosteiro em Srinagar,
que ele mostra a imagem dos 32 Budas, 31 são Budas orientais, mongóis, orientais, e o 32º é branco e com tez, com face do Ocidente. Olha só. Isso está lá, a estátua está lá há centenas de anos, não estou inventando. Então o que acontece? Veja como é interessante, porque então, no mesmo lugar onde tem o poder espiritual, né, quer dizer, o Buda vivo, e ele estava lá, e o Buda vivo, ele representando o rei do mundo com as suas colunas, o Dalai Lama e o Trash Lama, antes da invasão, porque agora é uma figura simbólica, não tem nada mais a ver, não é? Então, mesmo eles estando em um local santo sagrado para o mundo, né, para a divindade, ele se expande para toda aquela linha laranja em volta. Se expande a ponto de invadir Rússia, parte da Índia, Europa, África, fez o que quis e o que não quis. Né? Então, e isso que Átila reinou durante 53 anos somente. Átila, Gengis Khan e Tamerlão, eles são o que se chama de tríade caótica. Assim como tinha o Buda vivo, Dalai Lama e Trash Lama, três se opondo a ele em função de resgate kármico, Átila, Gengis Khan e Tamerlão. Onde eles passavam, não sobrava para contar a história. Depois de Átila, então, aí vem Gengis Khan, é a número 7, por gentileza, doble. Nós estamos assistindo aqui junto com vocês. Aí, já vai aparecer. Então, o que está marcado em vermelho é aonde se expandiu Gengis Khan. E a expansão de Gengis Khan, ela só se encerrou quando os filhos não conseguiram dar conta do tamanho do império dele. Então, Gengis Khan, ele foi de 1204 a 1300 e também parou no mar, quer dizer, a ideia dele era realmente conquistar de um mar a outro, não é? E quando ele morreu, então o império começou a se degradar e terminar. E é muito interessante porque o Gengis Khan, então, a Mongólia foi e invadiu a China, né? Aí quando o Gengis Khan morreu e os filhos dele tomaram conta que ele fragmentou o que seria o poder do Khan, a China vai e invade de volta a Mongólia interior, anexa a Mongólia interior ao seu território, ainda hoje é anexado. Depois ela vai e invade a Mongólia exterior, aí a Rússia junto com a Mongólia, né, revida e retira a China da Mongólia exterior, depois a China volta a invadir e depois não invade mais. Só que daí nesse período, os mongóis na China criaram a dinastia Yuan, ficou por 100 anos lá reinando, e depois a dinastia Ming, então ela expulsa definitivamente os mongóis da China e fica na conformação que está hoje. Gengis Khan, a política de Gengis Khan era terra arrasada, destruir cidades, queimar a plantação, matar os homens e emprenhar as mulheres. Né? Para quê? Para que ela deixasse uma geração de Khans, uma geração de mongóis para trás. Depois disso vem um que é mais desconhecido, é a número 8, por gentileza, dobre, que é o reinado de Tamerlão. Tamerlão, né, ele é um turco, que volta de 1370, um militar turco, volta de 1370, ele se diz descendente, anterior, dobre. Bota na anterior, tudo bem. É a número 8. Essa daí, exatamente. Tá. Então, Tamerlão, ele se diz descendente de Gengis Khan, e ele era conhecido como o Coxo, né? E ele era de todos o mais temível, né? O mais terrível. Porque quando ele ia para conquistar uma cidade, então ele conquistava, quando estava chegando perto o pessoal se rendia, ele pegava esse povo que se rendeu, matava um pouco, guardava outros, aí ia empalando esse pessoal, quer dizer, decapitando, pegando a cabeça e espetando uma estaca para fazer um caminho até a próxima cidade. Quando chegava lá, corria a notícia que ele estava chegando, o pessoal se rendia, matava metade e pegava, então ele ia fazendo caminho de cabeças. Diz que em uma conquista, né, para vocês verem o que é, né, a história humana não contada. Só que eles vieram, os três Átila, Gengis Khan e Tamerlão, eles vieram uma coisa só e vieram com uma função kármica, eles vieram com a função de matar. Né? Era a primeira tríade caótica, depois existia uma outra tríade caótica. Então, Tamerlão, ele dura até 1405, e como ele se preocupou só em matar, né, e degradar o lugar por onde passava, ele veio e sumiu tão rápido quanto poderia ser desejado para a história. Tá? Então, para você ver que o que acontece hoje, né, no mundo, então, assim, tem uma guerra aqui, uma guerra ali, sempre aconteceu. Sempre aconteceu.
né? O que está errado hoje é o uso que se faz disso para amedrontar a população. Por assim, enquanto está vendo essa confusão toda lá no Oriente, na Ásia, na Europa, assim, da África, aqui na América do Sul, na América do Norte, incas, astecas, toltecas, maias, no auge de sua civilização, equilibrando, enquanto lá o karma graçava, pegava pesado, aqui dharma se desenvolvia. Por quê? Porque o karma não era usado como elemento de incutir medo nas pessoas, que é como é feito hoje. Aí, então um país está ameaçando invadir o outro, aí todos os dias no jornal está assim, vai invadir, o que será que vai acontecer? Então, essa confusão, essa exploração toda que não tem sentido nenhum. É o medo. É o medo intencional. Com certeza. Tá. Então, isso é o passado, vê que como é um assunto um pouquinho mais demorado, até agora a gente conversou só sobre o passado humano. Verdade. E a gente tem que conversar sobre o passado humano, passado individual, passado cósmico, depois passar para o presente e depois passar para o futuro. Vamos ter que trabalhar a elasticidade do tempo, que falta 17 minutos. Bom, aí então isso é o passado da humanidade como um todo. Aí vem a pergunta, mas então a gente está abandonado, porque se essa bagunça toda aí, de um mata o outro, não sei o quê, 1 milhão morre agora, 5 milhões depois, 100 mil agora, é o ir e vir humano, é o resgate kármico, e a gente não está abandonado, porque mais à frente a gente vai ver, sempre houveram ordens secretas, sempre houveram fraternidades, sempre houveram grupos ligados à lei, preservando, né, o núcleo humano, preservando a bondade, entre aspas, humana, preservando a lei e preservando o Dharma. Tá certo? Sempre houve. Mais à frente daí a gente vai ter oportunidade de ver. Então tem uma lista, e hoje a gente vai abrir, vamos esclarecer, vamos mostrar. Tem uma lista de todas as fraternidades ativas no período, com o local delas. Muito bom. Muito bom. Abrindo o hermetismo. Não, a gente está hoje no que seria a época que a gente chama de fim dos mistérios. Não precisa colocar a imagem agora. Esse aí vem depois, por favor. Então... Volta para nós, então? Tá. Não se preocupe com esse ir que a gente está... Quando nós chegamos em cima da hora, a gente nem combinou nada com o Doble, ele está apurado ali para tentar nos atender nesse ir e vir aqui. Mas a gente sabe que aqui é tudo tranquilo. Né? No programa do mestre grego aqui... O mestre grego, todos somos mestres, todos somos. Então, bom, do ponto de vista, então, histórico, isso que acontece. Do ponto de vista humano, o que é o passado? O passado que reside em nós, primeiro é o passado dessa confusão toda, de toda essa coisa humana, esse ir e vir humano, ele tem que se resolver. Então, em cada um de nós se assenta hoje o passado da própria humanidade, esperando ser resolvido. E o que tem em cada um de nós? Imagine quantas dezenas, quantas centenas e centenas de milhões de pessoas já nasceram, viveram e morreram desde quando começou a gênese humana, desde a Atlântida, por exemplo, sem considerar a Lemúria, que daí é um pouquinho mais para trás, né? Centenas e centenas e centenas de milhões de pessoas que viveram, tiveram experienciações e morreram. Isso tudo, essas experiências de nascimento, de vida e de morte, geraram seres mentais, formas mentais e emocionais, né, mente concreta e astral, que estão hoje para ser resolvidas aonde? Em cada um de nós. O passado disso que a gente conversou agora rapidamente, porque é uma coisa bem mais detalhada, ele se assenta obrigatoriamente em cada ser humano. E por que ele se assenta em cada ser humano? Para se resolver. Se ele não aparecer, ele não vai ser resolvido. Então, o que é o passado humano hoje? É toda essa coisa cósmica, humana, né, a coisa cósmica humanizada, que se assenta vitalizada em nós para se resolver. Além disso, tem a questão do karma de cada um, que está lastreado. E aí também tem o quê? O que eu fiz nessa existência, desde quando eu nasci até o dia de hoje. Isso é o meu passado. Só que o passado, tanto o meu quanto da humanidade, ele existe para ser sublimado, e é isso que tem que se fazer agora. Tá? Bom, e o passado cósmico? O passado cósmico é o que seria o passado da própria divindade. A divindade tem passado? Tem. Por quê? Por exemplo, assim, vamos pensar assim, se a divindade é plena, absoluta, certa, lógica, harmônica, íntegra, una, como é que existe mal e bem? Alguma coisa está errada. Não tem lógica. Não tem lógica. É porque em algum momento da gênese humana, da gênese cósmica, a própria divindade se repartiu, não é, em 7 partes, para parir, para gerar, né, a humanidade, e em um determinado momento, uma dessas partes diz assim, não, a humanidade não está pronta ainda para que eu intervenha. Eu não vou dar a ela ainda o que eu tenho, que é o mental. Aí então,
houve o que seria o não, o que seria a queda, onde se criou o conceito de mal e essa exploração toda que as religiões fazem de uma coisa cósmica neutra. Porque o mal conceitual, quando foi criado, era o mal no bem. E o atalho divino foi criado, o não foi dito, para que a humanidade fosse colocada sob pressão para evoluir mais rápido, porque estava evoluindo muito devagar. A Lemúria evoluía muito devagar, né? A terceira cadeia tinha evoluído muito devagar. Aí então a humanidade e as religiões interpretam erroneamente o que seria o mal no bem e criam o mal no mal e cria essa confusão humana. Então a divindade, o todo, ele é íntegro, é uno, né? É consciente, é indivisível. Né? E não tem um conceito nem de mal nem de bem. Se bem que, mesmo tendo havendo a queda, mesmo tendo havendo a interpretação errada humana disso, né? Ainda assim, hoje, né? O próprio mal conceitual já não existe mais. Aquele que se renegou já está no seu lugar de origem novamente. Mas não é o que as religiões pregam. Mas é que se a religião falar que não existe mal, que não existe inferno, acabou, que não existe né? demônio, aí vai fazer o quê? Vai viver como? Primeira coisa. E segundo o seguinte, um país, né, de pessoas adeptas, iluminadas, conscientes, íntegras, felizes, libertas, não é qualquer um que consegue governar. E não é qualquer um que consegue invadir. E não se submete. Com certeza. Então, se reescreve toda a história humana a partir de agora, porque cada um por si é consciente e divino e autônomo. E aí não é qualquer um que vai conseguir ser enganado, né? Bom, isso é questão do passado. Resumido, para a gente conseguir conversar um pouquinho mais. Bom, com relação daí então, antes que a gente começar a conversar sobre o que é o presente, né? Eu queria, Dobre, por gentileza, que você mostrasse a número 9, que é um texto, 9 e a 10, por favor. Que mostra as ações tomadas no que seria o passado e no que é o presente, para que a coisa nunca ficasse totalmente sem controle. Então, quais são essas ações? São os seres que vieram para restabelecer a lei dentro daquele princípio que se fala: toda vez o Alanu, que Dharma declina e a Dharma se levanta, eu me manifesto para a preservação da lei. Então, que seres vieram, né? Rama, Zoroastro, depois codificaram a Vedanta, Forri, depois mistérios elesinos, Badesir dos fenícios, Rômulo e Remo na Roma, né, que tem uma origem divina, Numa Pompílio, que tentou fazer a ligação entre o poder espiritual e temporal, Patanjali, que codificou a yoga, né, Buda, o Gautama, o Buda, Pitágoras, iniciado, né, ligado diretamente ao governo do culto do mundo, Plotino, Confúcio, Lao Tse. Depois na Grécia se teve o que se chama de chuva de estrelas, Tales, Anaximandro, Anaximenes, Heráclito, Parmênides, Império, todos eles, Platão, Aristóteles, depois Hipócrates, depois Asoka, rei budista em 234 a.C., depois Nagarjuna, depois nos nazarenos da seita dos Nazar, ligado diretamente ao Joshua Ben Pandira, o Jesus da igreja, não é? Sim. Antes desse aqui, em 150 a.C., já os nazarenos existiam, preparando a vinda do Jesus da igreja, do Joshua Ben Pandira. Depois o Simeão Ben Yochai, ou Jokai, em 70 a.C., que criou o Zohar, né? Depois Philon, o judeu, em 30 a.C., Apolônio de Tiana. Depois o Joshua Ben Pandira, no que seria o ano zero, né, da nossa Sim. contagem. Depois algumas irmandades, então, os Sofitas criaram a Irmandade da Serpente, Bardana em 155, Clemente de Alexandria, Amônio Já Sacas. é o próximo slide, né? Passa para o próximo. O próximo, por Isso, favor. okay. Isso. Então, Amônio Sacas... Não, é o anterior mesmo. Tem um texto só, então? Não, são dois textos. Dois textos aí, mas tá bom. Então eu leio para vocês. Fica aqui. Então, Amônio Sacas, Santo Albano... Não, pode deixar nesse anterior, Dobre, por favor. Isto. A anterior ainda, por favor. Isso, aquele do texto. Ou essa daqui tá boa, Dobre, não se preocupe não, a gente já chega aqui também. Então, Jâmblico, depois Dionísios Cássios, Porfírio, depois Próclus, Maomé, os Jacobitas, a Avicena, que tinha como nome Abu Ali Hussein Ibn Sina. Sim. Depois, Hugues de Payens, que iniciou os Templários, Bacon, Nicolas Flamel, Pedro Bono, Rosenkreuz, o verdadeiro Rosenkreuz, que tinha a ver com a ordem Rosa Cruz dos Andrógenos do Egito, não é? Depois os Irmãos da Luz, que daí floresceu, deu em Florença com Pasquales, Cagliostro, Levi, Swedenborg, São Martim.
depois o cabalista Conrad, depois Boehme, Mesmer, Martinistas, Lascaris, em 1696 o príncipe Rakovski, preparando já o advento que seria a fundação da teosofia, depois em 1875 HPB, Helena Blavatsky, criando a teosofia, trazendo o Oriente, o livro do Kyuté, do Dizian, para o Ocidente, toda a tradição do César, né, e do Vatan, para o Ocidente, não é? Criando o que seria daí aquele movimento da da sexta sub-raça nos Estados Unidos, que acabou não acontecendo, e depois de Blavatsky em 1875, aí então em 1883 se inicia o novo ciclo com uma grande inflexão nessa curva de iniciados, que aí então a partir dali começou um saque contra o futuro, onde tudo que estava previsto para acontecer há centenas e centenas de milhares de anos para frente foi sacado para acontecer agora. Agora, tá. Exatamente. Pois não. Vamos lá, o que a gente segue? Então, Doble, vamos falar sobre o presente agora. Então, isso aqui para vocês verem, isso que a gente conversou nessa transparência, desculpe, hábito de isso, não, sim, das imagens. Então, o que a gente conversou das imagens é para mostrar que é o seguinte, sempre a lei tomou providências para que a ordem, que Dharma fosse restabelecido. Karma tinha que existir para resgatar os próprios males humanos, mas a lei sempre agindo para que Dharma se equilibrasse, né, e resgatasse e resolvesse a questão do karma. Então vamos falar sobre hoje, sobre o presente. Sim. O que a gente vê hoje? Hoje pode voltar para nós aqui, tá, por favor? Depois a gente fala sobre onde é que estão as fraternidades hoje no mundo. Então, hoje, quem olha assim para a humanidade pensa assim, pô, mas nós estamos abandonados. Né? Isso aqui, assim, a Terra virou a casa da mãe Joana. Que Deus é esse que olha para o outro lado e deixa a humanidade com fome, doente, com guerra, peste, não sei o quê. O que está acontecendo hoje? É que nós estamos num momento de transição, esse é o presente humano, em que um ciclo apodrecido e gasto, como dizia JHS, Henrique José de Souza, está terminando e o dealbar de um novo portadores de melhores dias para a humanidade já começou. Então a gente está em uma mistura em que todo o velho se mistura com o novo. Só que é o seguinte, como não existe magia cósmica, como nada vai acontecer por acaso, instantaneamente, sem consciência, então eu tenho que fazer com que o passado seja sublimado para que ele se transforme também em futuro, em presente. O passado pertence ao passado e tem que ser sublimado, e o presente pertence ao futuro. Então nós não podemos, em hipótese nenhuma, projetar os erros do passado para o futuro, porque o futuro é novo, é diferente. Tá? Então hoje, o que aparentemente a gente pensa assim, não, mas está tudo bagunçado de cabeça para baixo, não está, nunca esteve melhor. É como uma doença crônica, né? Que antes que ela se resolva, ela tem que ir no seu ápice, ela tem que ficar o mais dolorido possível para que isso se resolva. Então, acompanhando essa transição que está acontecendo agora na história humana, o ser humano está em transição. Então, o ser humano hoje está numa transição acompanhando tanto a gênese planetária quanto a coisa cósmica. Então, o ser humano ele está também em essa transição em que todo o passado nele se transforma em presente e todo o presente nele assume conotações de futuro, que é uma coisa completamente nova, para que dessas dores da humanidade renasça a nova humanidade. Dessas dores do ser humano renasça um novo ser humano. Então a gente está agora hoje em transição. Então a gente pode pensar assim, está pior a cada dia, não está melhor a cada dia. Essas ações que eu mostrei nas duas imagens anteriores, que estão sendo tomadas, né, já há milhares e milhares de anos, elas vêm sendo sistematicamente adotadas para dar um jeito para encaminhar a humanidade para o bem, bom e belo, né, que é o novo, desde a época da Atlântida. Então há mais de 1 milhão de anos isso é feito diariamente, sistematicamente, organizadamente. Todos os dias, a gente vai ver o nome de algumas fraternidades depois. Tá. Bom, aí vamos mostrar agora, por gentileza, esse mapa do mundo. Isso, então. Hoje, toda a tônica que rege o dia a dia para fazer com que o futuro, né, ele seja visível e transforme o presente sublimando o passado, ela está centrada em 7 fraternidades. Então, essa fraternidade é uma na Austrália, vejam ali mais à direita na imagem de vocês, outra na Índia, eu só não vou declinar o nome da cidade, tá? Mas vou dizer qual é que é o país. Né? Ah, claro. Então, outra no Egito. O Egito é lógico, né? Se é no Egito é no Cairo, né? Porque Cairo, né, no Cairo
temos Kut, que é a luz, que é a pirâmide. Só que no Cairo, então, vou dizer uma coisa interessante sobre o Cairo, sobre a pirâmide. A pirâmide ela foi construída com todo mundo pensa assim, foi tirada de algum lugar e demorou 50 anos para levar, ou veio o escovador, cortou e levou a pedra para lá, nada disso. Ela foi criada com geopolímero. Ixi, isso aí acho que merece um programa especial. Isso, então a gente conversa aqui. E a pirâmide é o seguinte, ela tem a parte de cima e ela tem a parte de baixo invertida exatamente igual. Então é como se fosse um octaedro, né? O que tem em cima tem embaixo. Um dia nós vamos falar sobre a parte esotérica das pirâmides. Sim, então. vamos. Então tem no Egito, tem em Portugal, na América do Norte, né, em um local, só que daí da América do Norte os valores já migraram para a América do Sul, né? Depois tem na América Central, no Yucatán, na América Central, na parte de baixo do México, né? Depois tem no Peru é em Machu Picchu, né? E depois tem no Brasil, onde está o Sol, é o 8º, de onde irradia para todas as outras fraternidades, que é no Brasil, no Roncador. Aí na imagem seguinte, por gentileza, Doble. Então, vou trazer aqui para vocês, acredito que em primeira mão, em uma honra, em homenagem ao grego, né, e a vocês que nos assistem, as 22 fraternidades que estão ativas, trabalhando para o que está acontecendo agora, construindo o futuro humano, que é um futuro de bem-aventurança, que é o novo. Primeira, Simla, na Índia. Segunda, Srinagar, na Índia. Terceiro, Gartok, na Índia. Quarta, Ladakh, na Índia. Quinta, Naringol, na Mongólia. Sexta, Lé, na Índia. 7, Lhasa, no Tibete. 8º, Urga, na Mongólia. 9, Tjakzé, no Tibete. 10, Monte Líbano, no Líbano. 11, El Caíra, no Egito. 12, Baalbek, na Síria. 13, Karnak, no Egito. 14, Caleb, na Líbia. É no deserto da Líbia, tem a fraternidade de Caleb. Não vou declinar qual é a longitude e latitude que não precisa. 15, Luxor, no Egito. 16, Chichen Itza, no México. 17, El Moro, nos Estados Unidos. Isso já migrou para o Brasil. 18, Machu Picchu, no Peru. 19, 20, 21 e 22, no Brasil. Boaçucanga, Parimã, Ararat e Morebe. Essas são as fraternidades que hoje regem todo o destino da humanidade visível, da humanidade invisível, todas as ordens ligadas ao governo oculto do mundo, a grande fraternidade branca, os adeptos independentes, as 7 linhas do Pramanta, todas elas se dirigem a essas 7 fraternidades, a essas ordens, e essas se reportam a uma única ordem no mundo. Como é que está no Brasil. Que está no Brasil. Que está no Brasil. Tá bom, não precisamos declinar o nome. Exatamente. Exatamente. Aí, então, nós temos 2 minutinhos. Pode voltar para a gente, por favor, Doble. Nós temos 2 minutos para falar sobre o futuro. Então, aproveitando daí, antes que termine nosso tempo, vou dizer para vocês o seguinte: sempre houve uma mística com relação a prever o futuro. As pitonisas, né, os magos, né, lá aquele que lia naquela bacia de metal com uma varinha, que é muito famoso, como é que é o Merlin? Não, esse que tem o Nostradamus. Nostradamus, ele tinha uma mecânica de fazer ali que é coisa primária, né? Mas assim, é que e os Aruspes é aqueles que liam o futuro nas entranhas dos animais ou leem nas folhas de chá. Todo mundo sempre quis ler o futuro, né? Só que é o seguinte, o futuro primeiro assim, futuro é aquilo que já existe, mas ainda não se desenrolou. Passado é aquilo que existe, que já foi desenrolado. Então, tanto o futuro, quanto o presente, quanto o passado, existem hoje. Quem vai fazer a previsão para ler sobre o futuro, vai ler sobre o futuro já desenrolado e no astral. Então, qualquer previsão ela é passível de mudança, porque está lendo alguma coisa que está no astral se desenrolando. É dinâmico. Dinâmico. Sim. Tanto é que quando vai fazer o mapa astral, se diz que os astros, eles inclinam, mas não obrigam. Então, cada um faz o que quer. Né? Então, a melhor maneira de você prever o seu futuro, sabe como é que é? Construindo o seu próprio futuro. Tá, e agora já que você falou do futuro, eu não posso deixar de escapar, você nem esperava essa, mas amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Tem a ver com o que eu vou falar agora. Eu gostaria que você falasse isso mesmo. Mas não tem dúvida. A energia feminina? Sim, é onde se assenta o futuro. Perfeitamente. Então pode dar... Então, o futuro, do ponto de vista da divindade, do ponto de vista cósmico, o futuro é o sempre, é o novo que tem que ser visível agora e nós temos que trabalhar para isso. Do ponto de vista de gênero humano, o futuro é a 6ª raça-mãe, que é a raça bimânica, a 7ª raça-mãe, que é a tabimânica. Todas elas têm as sementes no Brasil. 6ª e 7ª sub-raça sendo trabalhada aqui agora. Do ponto de vista de futuro visível, né, do ponto de vista de planeta, o planeta está se adaptando, porque o planeta é um ser vivo, né, que é Bhumi,
né, que é Gaia Sefer, as 3 esferas incrustadas, que está evoluindo junto conosco agora. Do ponto de vista futuro visível, o futuro ele se desenrola, ele se expande baseado em 2 princípios. Primeiro, o princípio que é da expansibilidade ligado à questão da asa, do deslocamento. Asa vem de ala, ale, em latim, que é a mesma raiz da palavra alegria. Então, o futuro se expande na alegria. Quer viver o futuro, seja alegre. E outra coisa, o futuro se expande baseado em Forrat, que é a energia primária básica universal, que é o que provém, que seria o espírito da eletricidade. E a eletricidade básica, Forrat, ela é a expressão feminina da própria divindade. Isso que eu queria saber. Então, a felicidade, né, vem da raiz fel, que também deriva feminino, feto, fecundo, fertilidade, fecundidade, né, fecundo. Então, todo o futuro ele vai se expandir, vai acontecer, vai ficar visível, vai ser vivenciado, experienciado por cada um de nós, se nós usarmos 2 princípios, alegria e felicidade, e construir cada um de nós seu próprio futuro. Então, salve o dia cósmico da mulher, porque no aspecto feminino e na expansão da felicidade é que se assenta toda a esperança da divindade, que o futuro, que é o sempre, seja visível e vivido por toda a humanidade já divinizada que somos nós hoje. Que bacana isso aí. Então, eu agradeço a sua presença, Jorge, mais uma vez. Isso aqui é uma e eu desejo, tenho certeza que é recíproco do Jorge, que para mim e para o Jorge, o Dia Internacional da Mulher é todos os dias, né? Todos os dias são os dias internacional da mulher. O amor da mulher, a mãe divina, Alá Mirá, a mãe de todas as mães, é o que permite a própria manifestação da matéria, ou o amor feminino, ou o amor divino, ou a mulher existia, ou nem o próprio universo tinha sido parido. Com certeza. Então, graças a isso, graças a você, mulher, nós estamos aqui, Jorge e eu, que fomos paridos por mulheres. Sim. Uma boa noite, um bom descanso. Até a semana que vem. Um grande abraço. Vamos botar para correr aí a nossa... tem uma última imagem da representatividade humana, vê se consegue colocar aí no final. Acho que é Não entra mais? É a 12. Se der, é que nós não falamos, mas mostra como que a questão humana se vem e como pai e mãe agem para chegar em um único ser, e como não existe a questão da vida, da reencarnação de 1 para 1, é a multiplicidade. Só vai entrar a imagem aí? Se não der, na próxima a gente mostra. Porque, pronto, entrou então, aí. Espero que com essa imagem vocês entendam a questão de que para gerar um ser humano, em 30 gerações, 8 bilhões de vidas tiveram que existir, e não existe a relação de 1 para 1, nós somos todo e o todo está em nós. Eu sou tu, tu és eu, só que tu tens se esquecido. Um fraterno abraço a todos e até sempre. Obrigado e até sempre.